Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo e estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Continuando o nosso novo quadro aqui no canal, que são de pós-jogos. Dessa vez eu escolhi 3 jogos na rodada, que foi Palmeiras e Curitiba, a Fluminense e Atlético Mineiro, Flamengo e Red Bull Bragantino. O Palmeiras perdeu de 3-1 para o Curitiba em São Paulo, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro em 1-1 e o Flamengo também empatou contra o Red Bull Bragantino aqui no Maracanã por 1-1. E esses 3 resultados aí, eu acho que o mais improvável era o empate do Fluminense com o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético, pelo time que tem, mesmo com os desfalques, poderia ter ganho do Fluminense, não conseguiu. Já o resultado do Palmeiras com o Curitiba era um resultado inesperado por conta do elenco, da posição na tabela dos times. Entretanto, o Palmeiras não apresenta um futebol que te leve a crer que ele vai ganhar qualquer jogo, ou não apresentava até então, já que o Luxemburgo nesses meses pelo Palmeiras não conseguiu desenvolver um trabalho decente, que apresentasse um futebol vistoso e que levasse a torcida a ter confiança em resultados maiores assim ser campeão estadual. A Flamengo e Red Bull, na minha opinião, a nível de matemática é um resultado ruim, mas a nível do jogo, o que o Flamengo está passando nesse último mês com desfalques, por N motivos, maratona de jogos aí, jogando 2 vezes em 48 horas, foi um resultado até normal e bom para o Bragantino, porque ele ganhou um ponto, e para quem está disputando para não ser rebaixado, um ponto faz diferença na frente. Na minha opinião, ninguém deixou de ganhar, ninguém deixou de perder. O único que o Flamengo deixou de perder era talvez ganhar a liderança nesse momento. Só que eu acho que, na minha opinião, ainda vai ter muita coisa por rolar. O Campeonato Brasileiro não vai ser igual ano passado, que algum grupo vai disparar e vai ter, sei lá, 16 pontos de diferença. Vai ser ali ponto a ponto, vai ser como se fosse 2009, o ano que o Flamengo ganhou também. Ali na última rodada acho que vai definir tudo, porque Flamengo, Atlético e Inter vão ficar ali em cima até o fim. O Palmeiras agora pode encostar na tabela, pode ir no Luxemburgo, dependendo do técnico que contratar. Escolher um técnico que tenha um estilo de jogo legal, seja ofensivo ou mais defensivo, mas que consiga implantar um jogo de futebol legal. O Palmeiras consegue chegar lá na frente, porque tem elenco, tem bons jogadores para isso. O Fluminense, com esse empate, ele consegue ficar nesse bolo aí dos 6, 7 primeiros. Isso é importante para um clube que não tem um elenco grande, não tem um elenco qualificado como os outros clubes que deveriam estar ali, como talvez o Grêmio, por exemplo. E é um trabalho a nível de resultado bom do Daí, um brasileiro. A torcida reclama do futebol, mas na minha opinião, o elenco do Fluminense é limitado, não teria como ele fazer muita coisa. Não teria como ele propor o futebol como o São Paulo proporciona, por exemplo, no Atlético. Além do estilo de jogo do São Paulo ele ser um estilo ofensivo, ele tem material humano para desenvolver um bom futebol. Falando do Palmeiras e Curitiba, 3-1, 2 gols do Robson, gol do Giovanni Augusto, gol do Palmeiras marcado pelo Gabriel Veron, um passe praticamente de futsal dado pelo Patrick de Paula. Como sempre, com o Luxemburgo, os garotos aparecendo para tentar resolver, nem sempre é possível. Os mais experientes que deveriam chamar a responsabilidade, na minha opinião, só o Willian consegue fazer isso, os outros não chamam. E o Palmeiras, além disso tudo, era uma bagunça tática em campo. E eu sempre batia na parte da saída de bola do Palmeiras, que na minha opinião era muito deficitária. O Luxemburgo prendia 5 jogadores na defesa, o time não conseguia ter uma saída de qualidade. O volante que sobrava, geralmente Patrick de Paula, fazia esse movimento de ir para um lado e para o outro, mas sempre ficava atrás da linha da bola, da marcação, da linha de passe do goleiro, do zagueiro, da marcação, além de improvisar o Felipe Melo na zaga, que nunca foi zagueiro. Uma coisa é jogar uma vez ou outra por necessidade, outra coisa é se tornar zagueiro, é diferente. Ele é um cara que sempre foi volante, e o Palmeiras perde isso no meio, um cara além da marcação, firme, muitas vezes até desleal, mas firme. Ele perde um cara que tem qualidade de saída de bola, um cara que pode te ajudar na finalização, de fora da área, um cara que pode te ajudar com o lançamento. Então e ele estando na área, ele está mais longe do ataque para executar isso com perfeição e mais eficiência. Acho que esse foi o resultado, como eu disse ali, mais inesperado a nível de matemática, de placar, mas a nível de campo, talvez o Curitiba hoje conseguiria ganhar do Palmeiras de novo, porque o trabalho era muito ruim. O Palmeiras demitiu o Luxemburgo, ou melhor, ele aceitou o pedido de demissão depois do Gagliotti ter hesitado nisso. Acho que, na minha opinião, foi um erro. Já que o técnico pede demissão, você demite, é sinal que ele não consegue ver mais o que extrair do elenco. Mas o principal destaque do Fluminense nesse jogo, na minha opinião, é o Luiz Henrique, que jogou na ponta esquerda nesse jogo.
O Odair vem começando a escala ele na ponta direita ou ponta esquerda. Ele vem apresentando um bom desempenho. Estava sendo escalado de centroavante e não é a dele. Então, quem sabe o Fluminense consegue achar mais uma joia entre tantas que surgem aí nessa base do Fluminense, que é sensacional. Toda hora surgem jogadores aí nos últimos anos, dá para encontrar Marcos Paulo, João Pedro, Gerson, muitos jogadores. Antigamente o Roger, Carlos Alberto, enfim. Você vê que o Fluminense rotineiramente vem revelando jogadores, e no momento financeiro que o clube vive, isso é importante para fazer venda, para ter caixa, para pagar salário, quem sabe se reestruturar financeiramente e voltar a ter grandes times como teve um passado recente. Da parte do Atlético, na minha opinião, o destaque foi o Guilherme Arana, que fez o gol, um jogador que se apresenta muito na frente. Na parte defensiva, é um time que sente muita ausência do Júnior Alonso, e o que dificulta, na minha opinião, um pouco o trabalho do Arana, porque quando o Júnior Alonso não joga ali, que é um zagueiro, além de toda a função do zagueiro de marcação, então é um zagueiro que jogou de lateral esquerdo e sabe marcar, sabe sair jogando, o que facilita o trabalho do Arana, dos volantes, do Jair ou do Alan, quando jogam, enfim, faz o trabalho do Natan de criação. Isso, uma peça, um estilo de jogo como esse do São Paulo, ele pode fazer toda a diferença. Acho que o Atlético sente falta disso, viu? O Atlético contratou, anunciou nesta sexta-feira o Zarate, que é um meia-direita, um meia-esquerda, um meia-atacante centralizado, mas eu acho que o Atlético precisa mais de reforço na parte defensiva do que na parte ofensiva ou de meio de campo. Flamengo e Red Bull, na minha opinião, é um resultado também a nível matemático inesperado, mas por tudo que o Flamengo vem enfrentando nos últimos jogos, em que pese tenha um grande elenco, mas você tem Covid, você tem desfalques para a seleção, você tem jogadores convocados para a seleção, você tem jogadores machucados, é complicado você conseguir manter um elenco, manter uma constância, manter um entrosamento sem ter tempo de treino, sem ter tempo de conseguir talvez desenvolver ali uma ideia de posicionamento defensivo, por exemplo, que é o que, na minha opinião, com razão, a torcida do Flamengo critica, mas tem que tudo colocar em peso vários fatores que o técnico não tem tempo de treinar, ninguém consegue treinar tendo 2 dias de descanso, 2 dias de treino, sendo um dia que ele é mais descanso e treino regenerativo e um treino em campo, e tendo uma semana somente cheia nesses 2, 3 meses que o Domenech está aqui. Muito complicado você conseguir desenvolver um trabalho nesse jeito. O Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino, o gol foi marcado pelo Lincoln de cabeça, é um gol chorado, uma jogada que o Flamengo foi tocando, o Isla cruzou, o Cleiton espalmou a bola na direção da entrada da área, e o Lincoln estava ali, deu uma cabeçada para o chão, bola quicou, o zagueiro não conseguiu afastar. Já o gol do Bragantino foi um golaço pela jogada, para a finalização. Entretanto, na minha opinião, tem uma falha braba do sistema defensivo do Flamengo, sendo de 3 jogadores, Arão, Léo Pereira e o Tuller. 2 desses não tem desculpa de cansaço, já que eles não vêm jogando com a sequência igual o Arão. O Arão supostamente teria uma desculpa de cansaço, na minha opinião, ele desistiu da jogada. E nenhum jogador, a não ser que ele tenha uma lesão, você não pode decidir jogar, tem que ir até o final. O Arão, na minha opinião, falhou nisso. Ainda que no quesito virada de bola, por exemplo, o Arão tenha sido o melhor em campo, jogou com a bola no pé melhor que o Thiago Maia, que é um jogador do Flamengo que vem se destacando. E eu acho que nesse jogo o Flamengo perdeu a chance de ser líder, perdeu, mas conseguiu se manter empatado com o Inter e com o Atlético Mineiro, tá nesse bolo ali, vale pro Fluminense também. Ficar nesse bolo é importante, não desgarrar, ficar ali talvez, no caso do Fluminense, 3, 4 pontos, no caso do Flamengo empatado, só perde nos critérios de desempate. Isso lá na frente você consegue recuperar, e na minha opinião, esse ano no Campeonato Brasileiro não vai ser decidido como foi ano passado, que todo mundo já sabia que na 30ª rodada que o Flamengo ia ser o campeão, ia ser o Palmeiras que estava em segundo, porque o futebol do Flamengo, comparado aos outros, era infinitamente superior aos outros clubes brasileiros. Já esse ano, por esse calendário maluco, pelo Flamengo estar enfrentando aí muitos desfalques, inclusive o vídeo de segunda-feira falando sobre isso, a forma como o Flamengo conseguiu, não digo desempenho, mas os resultados, depois de 5-0 para o Del Valle na Libertadores, e por toda a situação de Covid, convocação e lesão, como a forma que o Flamengo conseguiu segurar esses últimos 8, 9 jogos aí, muito importante. A sequência do Flamengo continua, não vai parar, se eu não me engano, nesses próximos 2 meses aí, não tem pausa se o Flamengo conseguir as competições como Libertadores, Copa do Brasil, e o brasileiro segue até fevereiro. Então
É uma temporada atípica de todo modo, todas as coisas, não só na parte sem torcida, por exemplo, na parte de calendário, que já é difícil aqui no Brasil, esse ano pior ainda. E, na minha opinião, isso só está favorecendo os clubes que têm técnico desde o início do ano, que estão lá em cima, que é o Inter e o Atlético Mineiro. Eles conseguem, sem ter tanto tempo de treino, o Atlético nem tanto, mas o Inter, mesmo sem ter um elenco grande, consegue ter um cruzamento já feito, porque tem um trabalho de sequência diferente do Flamengo. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações e comente aqui embaixo que vai ser os jogos do seu time e qual jogo você quer que eu analise na próxima rodada. Esse é o vídeo de hoje, valeu, falou e tchau!